Vamos começar o programa de hoje falando do Coritiba. Depois da derrota para a equipe do Santos, a diretoria garantiu a permanência do técnico Gustavo Morínigo para o restante da temporada. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. O técnico Gustavo Morínigo segue no comando do Coritiba, apesar de toda uma pressão que começa a se formar e ficou mais forte após a derrota por 2-1 em casa para o Santos. Na última segunda-feira, resultado que deixou o Coritiba muito perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A diretoria ontem reafirmou que o treinador permanece, pelo menos até o jogo de domingo, contra o Atlético Mineiro, novamente no Couto Pereira, com a necessidade muito grande de buscar uma vitória para que não entre na zona da degola da competição. Ontem o Morínigo, inclusive, já deu início à preparação. Pensando neste duelo com o Galo, esteve normalmente no CT da Graciosa, comandando uma atividade especialmente para aqueles jogadores que não entraram em campo no dia anterior diante do Peixe, mas pensando sim numa estratégia, também o que pode fazer para que o time volte a vencer no Brasileirão após 2 derrotas seguidas. E ele passa a administrar um problema muito maior para o futuro, que é a ausência agora permanente do atacante Igor Paixão, negociado com o Feyenoord da Holanda, principal jogador do Coritiba na temporada. São 11 gols marcados e 10 assistências. Só no Campeonato Brasileiro, 4 gols e 4 assistências. Na partida contra o Santos, o paraguaio Hernan Pérez, recentemente contratado, fez a sua estreia, sendo a principal opção de momento para substituir o Igor Paixão. O técnico Morínigo falou sobre o que viu no papel desempenhado pelo Pérez em campo, não muito bem no primeiro tempo, crescendo na segunda etapa. Morínigo também falou a respeito de outras opções que tem para o setor. Lo de Hernán hoy entró bien, mas mejoró el segundo tiempo, cuando no tuvo que descer mucho. Mejoró en esa parte, fue un poco importante, fue incisivo, mas esto es tiempo también y lleva tiempo. Son jugadores que están una semana, 10 días máximo, tanto Hernán, Jesús, Juan, todos los que están componiendo el elenco ahora. Va a llevar su tiempo conocerse, va a llevar su tiempo, más acho que no fue tan ruin. Era la opción que teníamos, la mejor opción hoy de velocidad. Y tuvimos en el banco a José Hugo, y una vez que entró José Hugo ficamos un poco sin opción de velocidad, entonces apelamos a Nathan Méndez para cumplir esa función. Y bueno, repito, ojalá que salga lo de Igor. Si Fica está bien también, no varía eso. Nosotros tenemos que estar preparados para ficar sin él. No podemos depender de un solo jugador en ningún caso. Y por supuesto estamos preparando con el departamento de fútbol y a diretoria lo mejor. Técnico Gustavo Morínigo, que além do Igor Paixão, de forma permanente, para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, perdeu também o atacante Aleph Manga, suspenso por ter tomado o 3º cartão amarelo. Ele se envolveu em uma confusão contra o Santos quando já tinha sido substituído. Estava no banco de reservas, mesmo assim ele não conseguiu medir as consequências, foi para a confusão, tomou o 3º cartão amarelo. Ou seja, para montar o ataque para a próxima partida é um problema duplicado, para o treinador. O Hernan Pérez deve permanecer na equipe e aí outro atleta vai precisar substituir o Aleph Manga. Pode ser, por exemplo, o José Hugo, que entrou no segundo tempo contra o Santos. Nathan Mendes, um lateral, mas entrou de forma mais avançada também no segundo tempo contra o Santos. Há uma expectativa de retorno do Fabrício Daniel após se recuperar de lesão, mas provavelmente ainda não para ser titular, porque não aguentaria o tempo inteiro após ficar muito tempo afastado, tratando de uma lesão. O técnico também pode mudar o esquema tático, ele vai pensar nessas situações nos próximos dias. Conta com o retorno do lateral esquerdo Egídio, ele que cumpriu suspensão contra o Peixe, pode voltar a atuar no lugar do Guilherme Biro, que não fez uma boa partida na segunda-feira. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Marcelo Ortiz, será que teremos novidades no Coritiba aí nas próximas horas, Marcelo? Osmar Antônio, o resultado do Coritiba contra o Santos abriu uma discussão muito grande quanto a muitas modificações que devem ocorrer no Coritiba e principalmente um alerta que passou a ser direto de uma zona de rebaixamento que está muito próxima. O Coritiba está apenas um ponto dessa situação e vê, por exemplo, uma equipe que, como o Fortaleza, vem evoluindo. A gente já debateu bastante sobre isso, inclusive, falamos, e eu sempre imaginei que o Fortaleza tem potencial, futebol, e até vinha jogando mais do que os resultados mostravam. E agora está conseguindo resultados. No retorno conseguiu em 2 jogos, 2 vitórias.
Essa é uma preocupação, é verdade, mas eu vejo que a preocupação já deveria ter ocorrido há muito tempo, tanto que a diretoria foi atrás de contratações. Se as contratações darão certo ou não, tem um retorno para mostrar isso. Agora tem um retorno com apenas 17 jogos. 2 rodadas foram e o Curitiba não consegue ir tão bem assim. E agora tem o Galo Mineiro pela frente no próximo domingo, no Dia dos Pais. É um jogo decisivo? É mais um jogo decisivo. O Curitiba tem 17 decisões, mas especialmente tem que voltar a vencer em casa, mas o Curitiba tem que começar a conseguir resultados fora de casa. Qualquer mudança que seja feita, qualquer modificação que aconteça, tem que ter uma diferença de postura, especialmente do time, e especialmente também essa postura fora de casa. Apesar da derrota em casa contra o Santos, o que preocupa mais realmente é o Curitiba praticamente não somar pontos fora. É verdade, Marcelo, concordo contigo.